Mateus, capítulo 16, dos versos 21 ao verso 28. Amém? Mateus 16, do verso 21 ao 28. Se você encontrou e puder ficar em pé, em reverência à palavra de Deus, que assim o faça. Se você me encontrou também, Maior já colocou aqui a disposição dos irmãos. Amém? Mateus capítulo 16, a partir do verso 21 ao verso 28, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, Senhor. Isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, e disse a Pedro: Sai da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, este a achará. Do que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará uma pessoa em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos. Então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo, de que se encontrar, do que aqui se encontra, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir do seu reino. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos pela bondade e pela misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Nossos corações, ó Pai, se alegram porque a Tua palavra, Pai, nos mostra, ó Pai, a grandiosidade do Teu amor, a grandiosidade, ó Pai, daquilo que o Senhor há de fazer por nós e aquilo, ó Pai, que o Senhor já fez também por nós. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor alimente o Teu povo, alimente, ó Pai, o coração da Tua igreja, nos dê entendimento acerca da bondade e da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Nos mostre, ó Pai, com alto é o preço para sermos, ó Pai, um discípulo seu, mas também nos ensine, ó Pai, com gloriosa tarefa nos aguarda, ao entendermos, ó Pai, a nossa responsabilidade junto às Tuas obras. Nós pedimos, ó Pai, que nessa noite o Senhor fale aos nossos corações, nos ensine e trabalhe em nossa vida. É por isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. No último domingo nós tivemos a exposição do texto passado, a grande confissão de Pedro, que se inicia lá no versículo 13 e vai até o versículo 20. E nós encontramos nela a maior das declarações que o homem poderia fazer. A declaração que fundamenta toda a nossa fé. Pedro, por meio do Espírito Santo, nos revela quem é o Messias, o que ele está fazendo. E esse momento é um marco no ministério de Cristo Jesus, porque essa revelação de quem ele é diante dos seus discípulos abre um caminho, o caminho do que? Dele agora revelar aos seus discípulos qual era o seu verdadeiro ministério e o que ele deveria fazer para que cumprisse todo o seu ministério. E essa revelação de quem Cristo é, o que Cristo veio fazer, que ele deveria ir a Jerusalém, morrer e ao terceiro dia ressuscitar, gera no coração de Pedro uma nova declaração. Essa nova declaração de Pedro não é uma declaração digna de elogios e muito menos inspirada pelo Espírito Santo. Ela, na verdade, desencadeia uma contemplação profunda daquilo que os discípulos de Jesus precisavam entender a respeito de quem Cristo verdadeiramente era. Quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos
observar alguns aspectos. Aqui no verso 21, a palavra de Deus nos diz: desses tempos Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciões, dos principais sacerdotes, dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. A grande verdade que nós encontramos nesse texto é que Jesus mostra que existe uma necessidade. Era necessário que ele fosse. Jesus ele veio à terra para cumprir uma função. Jesus é aquele que veio para trazer salvação, é aquele que veio para trazer uma nova vida, é aquele que veio para cumprir a vontade do Pai, e a vontade do Pai era que por meio dele, todas as pessoas da terra pudessem vir ao conhecimento da graça e da misericórdia de Deus e alcançar a salvação por meio da graça em Cristo Jesus. Não há outro nome a qual mereçamos ser salvos, não existe outro na história que tenha as mesmas prerrogativas de Jesus. Não existe outro que possa fazer isso. E a grande verdade é que a morte de Jesus ela não é um acidente, nem a sua ressurreição uma surpresa. Jesus, ele está ali vivendo a grande e inevitável realidade do cumprimento da promessa. Jesus está plenamente consciente de todos os planos de Deus, e ele sabe que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele não está ali por acaso, ele sabe o que ele precisa fazer. Mas os seus discípulos parecem estar sendo pegos de surpresa. Os seus discípulos parecem não acreditar naquilo que Jesus está fazendo ou dizendo, ou nas coisas que acontecerão a seguir. A grande verdade é que nenhum dos discípulos de Jesus pode dizer: Jesus não nos avisou. A grande realidade é que nenhum dos discípulos de Jesus pode dizer: nós fomos pegos de surpresa porque Jesus morreu, nós fomos pegos de surpresa porque Jesus foi crucificado, nós fomos pegos de surpresa porque Jesus foi traído. A grande realidade é que Jesus conhecia o seu destino e ele fez com que os seus discípulos também conhecessem o seu destino. O grande problema é que existia uma grande dificuldade ali no meio daqueles homens. Existia uma dificuldade imposta pelo medo em seus corações, e existia uma dificuldade por causa da sua religiosidade. Para eles era impossível esperar um Messias, um Cristo, que fosse sofredor. Para eles era impossível esperar um Messias, um Cristo, que morresse, ainda mais de uma morte tão cruel como a morte de cruz. Mas a grande verdade é que Cristo não esconde os seus planos. Deus, ele não mente para os seus. Toda a verdade de Deus é revelada, principalmente para aqueles a qual Deus ama. Cristo está nos mostrando aqui que ele está preocupado, está tratando o coração daqueles homens de antemão e mostrando a realidade daqueles homens, dizendo: olha, vocês são a igreja a qual está sendo plantada. Vocês serão aqueles que, por meio da declaração de Pedro, dizendo que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, fundamentará toda a expectativa, toda a história da igreja. E vocês serão responsáveis por anunciar isso. Mas para que vocês anunciem isso, para que isso alcance a eternidade, vocês precisam entender uma coisa a mais. Eu vou morrer, eu vou sofrer, mas ao terceiro dia irei ressuscitar. E essa declaração de vocês, essa declaração que veio da boca de Pedro, dizendo que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, faria muito mais sentido ainda quando aquele homem, Jesus, o Cristo, o Messias prometido, estivesse ressurreto entre os mortos, estivesse novamente com eles, estivesse diante deles, para que eles pudessem presenciar não somente o milagre de Deus, não pudessem presenciar não somente o cuidado de Deus, mas pudessem perceber em Cristo Jesus a glória, pudessem perceber em Jesus a manifestação do poder de Deus sobre a vida deles. Alguns desses homens aqui irão desfrutar muito em breve, lá no início do capítulo 17,
do momento da transfiguração, o momento onde eles vão desfrutar de um pequeno insight da glória de Jesus, aonde ele está ali juntamente com homens que são importantíssimos para o cumprimento da lei. E Cristo é aquele que aponta para o cumprimento da lei, é aquele que aponta para a restauração da comunhão para com Deus. Mas Cristo não se esconde. Cristo não promete coisas que ele não possa cumprir. Cristo não promete coisas que ele não irá fazer, mas ele deixa claro qual é a situação em que seus discípulos agora se encontram. O versículo 22 e 23 nos mostra aqui a parte onde Pedro, mais uma vez, assume a frente e faz o que ele acredita ser necessário fazer. E nós encontramos nesses dois versículos a reprovação de Jesus ao que ele diz. Versículo 22. Então Pedro, chamando-o à parte, e começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá acontecer. Mas Jesus, voltando-se a Pedro, disse: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. O anúncio por parte de Jesus do seu sofrimento é algo que apavora o coração de Pedro. E eu creio que todos nós aqui concordamos que as ações de Pedro foram, de certa forma, até bem intencionadas. Porém, demonstra qual era a sua incapacidade de entender a obra de Jesus, a obra a qual Jesus estava anunciando aos seus discípulos. Se Jesus desse ouvido à voz de Pedro, era como se Satanás estivesse alcançando o que desejou para Jesus lá no deserto. Aqui nós temos uma repreensão não a Pedro, mas uma repreensão à repetição da tentação que Jesus havia sofrido no deserto. As palavras de Jesus parecem duras, mas o seu significado está cheio de amor. Porque Jesus se coloca e olha para Pedro e o devolve para o seu lugar, devolve para onde ele o havia colocado. É muito interessante porque Jesus, na declaração a qual Pedro diz, Jesus chama ele e diz: tu és Pedro, e sob a pedra, que é a declaração que você me deste, tu és um pedregulho, mas sob a grande pedra da declaração que tu me destes, a igreja será fundamentada. E quando Pedro se levanta contra Jesus, a ponto de tentá-lo, movido por Satanás, Jesus olha para ele e fala assim: agora tu és uma pedra de tropeço. Cuidado que você pode ser uma pedra de bênção, mas também você pode ser uma pedra de tropeço. O próprio Cristo, para alguns, foi uma pedra de tropeço. O próprio Cristo, a pedra angular, a pedra fundamental, a pedra mais importante de tudo o que estava para ser realizado, para muitos foi considerado uma pedra de tropeço, porque as pessoas não conseguiram entender quem Cristo verdadeiramente era. E aqui Pedro está sendo chamado por Cristo dizendo: tu és uma pedra de tropeço. Assim como a declaração que você me disse há pouco tempo atrás, a declaração que me motivou a revelar todos os planos de Deus a vocês, foi considerado a maior das declarações para a igreja. A tua declaração, a tua conversa agora comigo em particular, está sendo para mim uma pedra de tropeço. É claro para nós que Jesus, ele iria cumprir a vontade de Deus. É claro para nós que Jesus iria fazer a vontade de Deus. Era impossível que Cristo pecasse. Era impossível que Cristo abandonasse o seu propósito, sendo Ele o próprio Deus. Mas o próprio Cristo, naquela noite agonizante que precedeu a sua morte, chorou lágrimas de sangue, dizendo ao Senhor: Senhor, se possível, faça de mim esse cálice. Nenhum homem em sã consciência desejaria morrer uma morte de Deus. Nenhum homem que desfruta da natureza
humana desejaria morrer de uma maneira tão cruel. E Cristo, sendo Ele plenamente homem e plenamente Deus, Ele estava movido pelo Espírito Santo de Deus a cumprir tudo aquilo que Deus havia estabelecido para que Ele vivesse. E ao mesmo tempo Ele estava sendo conflitado pela sua natureza humana, onde Ele estava olhando para todo aquele sofrimento e Ele pensava consigo mesmo: isso vai doer, isso vai ser confortável, é necessário, mas não é o que eu desejo como homem, mas é o que eu preciso fazer como Deus. Existe ali a natureza de Deus, a natureza de Cristo sendo revelada a nós. Por quê? Porque existe uma dor, a dor daquele que irá morrer por causa de algo que não havia cometido, por causa dos pecados que não são seus, que somente Cristo poderia suprir em nós, porque não existe outro justo, não existe outro que pudesse fazer isso em favor dos seus. Mas a grande realidade é que nós vemos aqui essa profunda e grande dor, tanto no coração de Pedro, quanto na vida do Cristo. E de uma maneira muito clara, muito nítida, Pedro ficou marcado por ser ele uma pedra. Ou ser ele uma pedra a qual está alicerçada na grande declaração, ou por ser ele uma pedra de tropeço. Porque Pedro, nas suas cartas, ele escreve mais tarde, referindo a igreja, como se a igreja fosse composta por pedras vivas, pedras que edificam, pedras que continuam ali. Pedro tinha ali uma ideia a respeito do Messias, e a sua ideia religiosa acerca do Messias dizia: não posso crer, não posso ver um Messias sofredor. É tanto que nós percebemos isso, que ele sai de bem-aventurado do verso 13 para Satanás no verso 23. Ele sai de uma posição de um homem abençoado, bem-aventurado, para a posição daquele que está em coloio com Satanás. Por causa do quê? Por causa da sua preocupação em relação a Jesus. Nós temos aqui uma coisa muito interessante, muito importante para entender. Não existe nada mais perigoso para nós do que um amigo bem intencionado. Muitas vezes os amigos se preocupam com o nosso bem-estar. Muitas vezes nós estamos preocupados com o bem-estar das pessoas a quem nós amamos. E muitas vezes, por estar preocupado com o bem-estar da quem nós amamos e quem nos ama, preocupado com o nosso bem-estar, nós negligenciamos as responsabilidades daquela pessoa. Era muito mais confortável para Jesus ouvir o conselho de Pedro dizendo: não, vai para lá não. Era muito mais confortável e muito mais satisfatório para ele como homem dar ouvido a ele dizendo: não, Deus não permitirá que isso aconteça comigo. Mas Cristo conhecia a sua responsabilidade. E quantas vezes nós somos como Pedro na vida dos nossos irmãos? Quantas vezes nós somos como alguém bem intencionado, mas movido por algo que não é santo, algo que não provém do próprio Deus? Quantas vezes nós olhamos para a nossa família, os nossos irmãos, e nos preocupamos com o bem-estar dele, com o conforto deles, mas nos esquecemos da sua alma, nos esquecemos do grande confronto, do confronto real que existe. Muitas vezes nós olhamos para os nossos amigos, familiares, e não queremos incomodá-los. Não, eu não vou falar de Jesus para eles agora não vou falar do Evangelho para eles agora não, eu não vou repreendê-los nesses pecados agora não. Eles estão felizes como estão, eles estão bem. E muitas vezes nós, por amarmos demais, por gostarmos demais, por desejarmos o bem, nós negligenciamos as nossas responsabilidades para com Deus. Uma hora eu vou falar, uma hora vai chegar meu tempo.
Uma hora as coisas vão acontecer. E quantas vezes nós passamos a mão na cabeça dos nossos filhos, quando nós deveríamos dar uma correção? Quantas vezes nós passamos o pano para os nossos amigos, quando nós deveríamos exortá-los a ter uma vida de santidade, ao arrependimento? Quantas vezes nós, bem intencionados, preocupamos com as pessoas que passam à nossa volta, mas muitas vezes a nossa boa intenção nos impede de ensinar verdades preciosas. Pedro não estava aqui querendo ser uma pedra de tropeço na vida de Jesus. Muito pelo contrário, Pedro queria dizer para Jesus: não, Jesus, morre não, está tão bom o Senhor aqui conosco, continua aí, olha que obra maravilhosa o Senhor está fazendo, curando, multiplicando, dando pão, fazendo o cego ver, aleijado andar, leproso ser curado, nos ensinando palavras maravilhosas, nos ensinando a respeito do amor, a respeito da graça, da misericórdia. Continua conosco aí. Mas a grande verdade é que Cristo ele não veio somente para anunciar essas coisas. Ele veio para demonstrar com a sua vida tudo aquilo que ele havia anunciado anteriormente. E existe um preço. Existe um preço. Um preço para que nós possamos ser salvos e alcançados pela graça em Cristo Jesus é a vida daquele a qual nós não gostaríamos de ver morto. É o sofrimento daquele a qual os nossos corações não desejariam ver sofrendo. Chega essa época de Natal, é interessante porque a gente vê muita coisa na internet. Aí estava tendo um videozinho que toda vez que eu vejo esse vídeo, eu racho o vídeo. Lá no Nordeste afora estão fazendo uma encenação a respeito de Jesus, e Jesus está sendo crucificado. Vocês já viram esse vídeo? Jesus sendo crucificado, e sobe um camarada lá com um capacete na mão, e desce a capacetada no soldado romano lá. Não vai crucificar Jesus não. Meus irmãos, é a reação de Pedro. Pedro está olhando para Jesus e dizendo: não, de forma nenhuma. Meu Senhor, o Filho de Deus, de forma alguma, o Messias, de forma alguma. Eu não quero perder esse homem, eu não quero ver esse homem sofrer. Eu quero perto de mim. E muitas vezes nós, como Pedro, queremos evitar o sofrimento, a dor das pessoas que estão à nossa volta, e impedimos ou dificultamos a ação de Deus na vida de certas pessoas. Nossos filhos precisam ouvir não, nossos filhos precisam ser repreendidos, precisam ser exortados, precisam ser avisados que se eles não se arrependerem dos seus pecados, eles serão condenados ao inferno. As pessoas que nós amamos precisam entender a grande realidade de que Deus é um Deus amoroso, mas é um Deus justo. Que Deus é um Deus perdoador, mas Ele também é um Deus vingador. Que Deus é um Deus que batiza com o Espírito Santo, mas também batiza com fogo. E o fogo aqui não é o fogo erradamente ensinado em algumas igrejas por aí. É o fogo consumidor. Deus é o Deus do céu e é o Deus do inferno. Vocês acham que o dono do inferno é Satanás? O máximo que Satanás é no inferno é hóspede. Vai para prisioneiro. Mas o inferno pertence ao Senhor. Porque ao nosso Deus pertence a justiça e o juízo. Nós não podemos negar essa informação a quem está ao nosso redor, porque nós temos boas intenções e não queremos ferir os seus sentimentos. Não queremos magoá-las em relação a Deus. A grande realidade é que nós precisamos, muitas vezes, deixar as nossas boas intenções e nos apegar às nossas responsabilidades e ensinar aquilo que precisa ser ensinado. Esse diálogo entre Jesus
e Pedro termina aqui no verso 23, o verso 24 se inicia. Depois dessa conversa, Jesus agora não está mais somente com Pedro, agora está com todos os discípulos, e então Jesus dá um preço. Qual é o preço que Jesus dá? Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga. Aquele que não está disposto a carregar a cruz não está apto para herdar a coroa de Cristo. Jesus conhece o coração daqueles homens, Jesus conhece a intenção daqueles homens, e Jesus bem sabe que muitos daqueles homens que seguiam a Jesus estavam ali por causa das bênçãos, dos milagres, das curas, do pão, mas muitos poucos daqueles homens que seguiam a Jesus trilhariam o verdadeiro caminho da cruz, o verdadeiro preço para ser discípulo de Jesus. Jesus está sempre rodeado de uma grande multidão, Jesus está sempre rodeado de um grande número de pessoas, mas aqueles que são fiéis, aqueles que estão preocupados em verdadeiramente seguir o Senhor, sempre foi a minoria. Jesus está se colocando ao caminho do Calvário. Jesus está se colocando ao caminho da cruz. Ele está negando a sua própria vontade e está dizendo aos seus discípulos: neguem a si mesmo. Tomem comigo, não a minha cruz, mas a cruz de vocês. Tomem comigo aquilo que vocês precisam fazer. E a grande realidade, meus irmãos, é que não tem vantagem nenhuma, humanamente falando, em seguir a Jesus. Humanamente falando, seguir a Jesus é loucura. Humanamente falando, seguir a Jesus é uma jornada de renúncia e uma jornada de morte. É por isso que a salvação não pode ser alcançada por mérito humano. Porque nenhum homem em sã consciência escolheria o caminho da morte, escolheria o caminho da renúncia. Mas quando nós somos alcançados por Cristo Jesus, pela sua graça, a sua misericórdia, nós entendemos que negar a nós mesmos é uma jornada de intimidade profunda com Cristo. Nós percebemos que carregar a nossa cruz significa que nós estamos ligados com Ele, significa que a nossa morte não será eterna, e assim como Ele ressuscitará, Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. Para quem verdadeiramente conhece a Cristo, para quem verdadeiramente caminha com Cristo, para quem verdadeiramente é um discípulo de Cristo Jesus, sabe que o caminho da cruz, o caminho da renúncia, o caminho da morte, também é o caminho da ressurreição e da vida. Sabe que também é o caminho da glória. E isso é para nós um grande paradoxo, como citado no verso 25: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, este a achará. Quem perde, ganha. Quem ganha, perde. Qual é a lógica disso? Parece um discurso da Dilma. Não há lógica humana nesse discurso. Quem perde, ganha. Quem ganha, perde. Me explica a matemática desse discurso. Mas Jesus está dizendo que não precisa haver lógica humana. Jesus está dizendo a seguinte coisa: em um mundo de prazeres que nós experimentamos e bebemos de todas as taças que Ele pode nos oferecer, esse mundo de prazeres, nunca poderemos encontrar uma taça da plena felicidade, nunca poderemos encontrar uma taça de esperança e salvação, nunca poderemos encontrar uma vida de realizações baseada em bens materiais. Mas com certeza, ao trocarmos os prazeres pela bem-aventurança,
riquezas terrenas por herança eterna, ilusões por certeza, quem ganha e quem perde? Ganha quem desfruta de todas as benesses desse mundo? Ou ganha de quem desfruta de todas as bênçãos do Senhor? Ganha quem acredita no que o mundo oferece? Ou ganha quem está dentro da lógica do reino do Senhor? Muitas vezes nós somos convidados a seguir a vontade do nosso coração. Se isso te alegra, se isso te faz feliz, siga o seu coração. Faça o que o teu coração deseja, o que o teu coração manda. Ah, meus irmãos, se eu fizesse tudo que o meu coração deseja e que o meu coração manda, no melhor das hipóteses eu estava preso. E na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, dependendo da versão ali, eu estaria morto há bastante tempo. Ah, se eu resolvesse dar ouvido a tudo que passa no meu coração. Eu já tinha um bocado de crime na minha carteira. Eu já tinha matado um bocado de gente. Eu já tinha brigado com um bocado de gente. Eu já tinha feito, assim, coisas terríveis. Graças a Deus, o Espírito Santo de Deus refreia aqueles que são seus. E eu louvo a Deus porque o Senhor nos refreia, porque quando nós encontramos homens ímpios, que não são refreados pelo Espírito de Deus, que não são refreados em sua maldade, que não são refreados na sua incredulidade, nós podemos perceber a ação deles nesse mundo. E nós podemos então perceber que esse mundo é sem lógica, porque a lógica dos prazeres levam as pessoas à destruição, e a lógica da renúncia, a lógica da virtude, nos aproxima, nos une, nos ensina a perdoar. Jesus está colocando sobre os seus discípulos um paradoxo, e esse paradoxo nos alcança, porque ninguém aqui quer perder, ninguém aqui quer tomar prejuízo, ninguém quer sair daqui e falar assim: olha, eu vou comprar um carro novo. Você vai entrar numa loja e vai escolher um carro e vai sair dali com o carro aonde o vendedor vai falar para você: esse carro não tem defeito nenhum. Na hora que você vira a esquina, o carro quebra. Se isso acontecer, o que você faz? Você volta lá no vendedor, quebrou. Você disse que o trem não tinha defeito. É ou não é? Imagina você ir num salão de beleza e falar assim: eu vim aqui para cortar o meu cabelo. Você chega assim, no cabelo, de repente o camarada olha para você e fala assim: eu vou fazer uma coisa diferente. Você lá, confiante nele, de repente ele faz pinta o seu cabelo de verde, amarelo, roxo. Você ali só queria cortar o cabelo. Mas não, ele deu vontade no coração dele, olhou para a sua cara e falou assim: o seu cabelo vai combinar com a cor dos seus olhos um cabelo roxo. Imagina, qual seria a sua situação? Muitas vezes nós estamos olhando e pensando exatamente na contramão do mundo. Porque se a gente fosse seguir os conselhos que o mundo nos dá, é isso que aconteceria. Faz o que o teu coração mandar. Você precisa ganhar, você precisa obter lucro, você precisa tirar vantagem. Ah, meus irmãos, como é bom quando a gente aprende a andar com o coração tranquilo diante do Senhor, aonde a gente entende verdadeiramente que a nossa função aqui não é obter o que o mundo tem a nos oferecer, mas é viver em paz com aquele que nos criou. Vai fazer um negócio? Faz um negócio direito. Vai vender alguma coisa para alguém? Venda aquilo que aquela pessoa quer comprar. Vai prestar um serviço? Preste o serviço que a pessoa te contratou. Você pode até avisar: não vai ficar bom, desse jeito aí, mas é o que você quer? É o que eu quero. Então, vai lá e faz.
A grande realidade, meus irmãos, é que muitas vezes nós estamos aí tentando viver a lógica do mundo na nossa vida espiritual. E isso só nos afasta verdadeiramente daquilo que Deus deseja para nós. O versículo 26, a palavra do Senhor nos diz: do que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará uma pessoa em troca da sua alma? Nós precisamos fazer uma avaliação. Nós precisamos colocar a nossa vida numa análise profunda. Existe algo nesse mundo além de Cristo que possa nos garantir salvação, que possa nos garantir felicidade, esperança? Existe algo que nós podemos ter desse mundo que possa nos satisfazer? Mas quem perde a sua alma está perdido para sempre. Essa é a grande realidade que nós precisamos avaliar. Essa é uma grande realidade que nós precisamos olhar e perceber aonde nós precisamos ir. Será que esse mundo me oferece algo melhor do que Cristo? Será que existe algo melhor do que Deus tem para mim? Porque afinal de contas o Senhor nos oferece uma recompensa. Que recompensa é essa? A recompensa que está expressa no versículo 27 e 28. Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhe digo que dos que se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. A verdadeira recompensa não pode e não vai caber nas nossas próprias mãos. A verdadeira recompensa não pode ser acumulada, não pode ser conquistada por esforço próprio. Aqueles homens precisam entender que as palavras de Jesus são muito além do que a mentalidade e a cabeça deles aguentam naquele momento. Pois haverá um momento em que eles verão um túmulo vazio, irão caminhar com ele pela estrada de Emaús, irão tocar as suas feridas, e mesmo que os seus corações ainda estivessem presos no preço da cruz, em breve perceberiam a gloriosa recompensa que receberiam ao caminhar com aquele que os leva para o caminho da cruz. Meus irmãos, a grande realidade se aplica também a nós. Talvez a gente nunca perceba e veja aquele túmulo vazio, talvez a gente nunca caminhe com o Senhor pelas estradas da vida, talvez a gente nunca possa tocar as chagas de Cristo como aqueles homens fizeram, mas mesmo assim o nosso coração pode perceber que o preço da cruz, o preço de nos colocarmos à disposição de Cristo, de segui-lo, de andar com Ele, de caminhar com Ele, é muito barato em relação à gloriosa recompensa que nos aguarda. Aí você não me pede para explicar esse texto do versículo 28 aí, não. Quem é que vai estar vivo até que Jesus volte? Porque isso aí não é comigo. Jesus disse, e o que isso aí realmente significa, talvez não caiba a nós. Porque quando eu leio esse texto eu falo, talvez a esperança desses homens é que Jesus realmente voltasse em glória. Mas para mim, o entendimento desse texto está relacionado ao que foi iniciado com a morte e ressurreição de Cristo Jesus. Cristo anunciava: arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. E quando Cristo morre e ressuscita, dá-se ali início ao tempo do reino dos céus. Dá-se início ao tempo em que o Senhor está planejando. E haverá um momento em que o Senhor voltará em glória. Haverá um momento em que o Senhor voltará pelas nuvens, trará consigo os seus anjos, virá consigo aqueles que já foram e serão ressuscitados,
e ressuscitarão aqueles que estão ainda mortos, e Ele vivificará aqueles, transformará aqueles que ainda estão vivos. Mas a gloriosa esperança que nós temos em Cristo Jesus é que nós receberemos entrada no seu reino. A grande verdade, meus irmãos, é que muitas vezes nós olhamos para o preço e não contemplamos o verdadeiro valor. Quando nós olhamos simplesmente para o preço do sofrimento da vida cristã e não entendemos o seu real valor em Cristo Jesus, nós estamos limitados pela nossa natureza humana. Mas a partir do momento em que nós encontramos o verdadeiro valor em Cristo Jesus, nós temos a nossa mente transformada, o nosso coração transformado, e as nossas dores se tornam alegrias, as nossas dificuldades se tornam bondade do Senhor. Nós deixamos de ser aqueles que agem por impulso e nos tornando homens e mulheres que agem de acordo com a graça e a misericórdia de Deus. Nós precisamos entender, irmãos, que o preço já foi pago. Em Cristo Jesus, o preço da cruz já foi pago. E que todo o preço que nós pagamos, toda a dificuldade que nós enfrentamos, todo o problema que nós vivemos, nesse tempo que se chama hoje, não é nada comparado à glória que receberemos em Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, ânimo. Por isso, meus irmãos, coragem, alegria. Se deleitem no Senhor, busquem o Senhor, se alegrem no Senhor. Porque se nós enfrentamos dores, problemas, situações difíceis, enfermidades, dificuldades nessa terra, nesse tempo, haverá um tempo em que nós não teremos mais os nossos olhos molhados por lágrimas. Haverá um tempo em que nós não sentiremos mais saudades. Haverá um tempo em que nós desfrutaremos da plena alegria de estar ao lado do Senhor. Mas o preço não precisa ser pago, nem por mim, nem por você. O preço já foi pago por Cristo Jesus na cruz. A única coisa que nós precisamos entender é que em tudo que o Senhor faz, há bondade. Em tudo que o Senhor faz, há misericórdia. E que a graça do Senhor se manifesta sobre as nossas vidas, mesmo nas nossas cruzes. Mesmo na cruz que carregamos, mesmo nas dificuldades que passamos, mesmo nos sofrimentos que passamos, a graça do nosso Senhor se revela sobre nós. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos pela bondade e pela misericórdia do Senhor sobre nós. Nós nos alegramos, ó Pai, em saber que no Senhor, ó Pai, nós podemos encontrar a esperança, a alegria, a bondade do Senhor, e que nisso, ó Pai, nós seremos amados pelo Pai e receberemos, ó Pai, a doce recompensa de desfrutar com o Senhor toda a esperança, a glória do Senhor. Tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor prometeu se cumpre em Cristo Jesus. Nós pedimos, ó Pai, que nessa noite o Senhor coloque essa certeza no nosso coração. O Senhor coloca, ó Pai, essa certeza na vida de cada um de nós, ó Pai, para que nós possamos aprender a desfrutar, ó Pai, mesmo das dificuldades, porque nós sabemos que o Senhor é conosco. Nós estamos seguindo o nosso Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, porque no Senhor nós podemos encontrar descanso, alívio, bondade, misericórdia. E no Senhor, ó Pai, nós encontramos a gloriosa esperança, a esperança dos céus, a esperança, ó Pai, do teu reino, plenamente estabelecido sobre as nossas vidas. É por isso que nós oramos agradecidos, em nome de Jesus.